Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar, para a glória de Deus. O ensino do Senhor Jesus versa sobre uma grande variedade de assuntos, mas indubitavelmente verificamos nas Escrituras que a ideia principal do ensino é Jesus e a sua doutrina sobre Deus. Uma breve reflexão será suficiente para vermos que a resposta às grandes questões a respeito de nós mesmos, do nosso destino, depende, em última análise, do conceito que temos sobre Deus. De onde vimos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? A resposta para essa indignação terão como um ponto de partida a doutrina que fabulamos sobre Deus. Afinal, o homem vive de acordo com a sua crença e respeito de Deus. Algum vive como se Deus não existisse, outro como se fosse possível conhecê-lo, e ainda há aqueles que vivem em comunhão pessoal com Deus. Examinando a doutrina do Senhor Jesus a respeito de Deus, encontramos uma palavra que expressa de tal modo o seu sentido que ela torna imediatamente reconhecível e facilmente distinguida de todas as outras religiões. Pai. No ensino do Senhor Jesus, a palavra Pai foi pronunciada pela primeira vez junto ao poço de Samaria. Quando Jesus disse, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 23 e 34. Essa doutrina é distintiva do Senhor Jesus e peculiarmente dele. Confúcio na China e Buda. A Índia e muitos antes de Jesus ensinaram, de fato, algumas excelentes regras de conduta de vida, mas não ensinaram nenhuma doutrina sobre Deus. Ambos parecem ter pensado que qualquer conhecimento a respeito de Deus estava fora do alcance do homem. Para-se admitir que o antigo povo da Hindostão, da crença védica, olhava para o céu, de onde esperava receber mais ricas bênçãos e adorava o Pai Celestial, mas jamais se aproximaram do ensino de Jesus sobre Deus como um Pai pessoal. Falava somente no sentido de que nós também falamos, poeticamente, da Mãe Terra. Entre os gregos, igualmente, encontramos os mitos do Platão e do título Pai e Construtor do universo, mas a doutrina de Deus é vaga, colocando Deus muito distante dos homens. Aos judeus foi dado atingir o mais lato grau de conhecimento de Deus entre os povos antigos. Os judeus adoravam o mesmo Deus pessoal, eterno, de quem Jesus falava. Chegaram a formar um conceito de Deus como Pai da nação e como Rei teocrático. Encontramos expressão como essa no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor: Israel, meu filho, meu primogênito. Quando Israel era menino, eu amei. Do Egito eu chamei o meu filho. Também o fariseu, meu primogênito, mais elevado do que a rei da terra. Mas subliminada fé com um dos Deus, Pai dos homens, individualmente e de todos os homens. Nunca foi atingido em todos os Antigos Testamentos. Prova suficientemente desta imensa diferença entre os ensinos de Jesus e o mais alto nível de devoção no Antigo Testamento. É simples fato de que só o Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus fala de tudo, de Deus como o Pai mais de 40 vezes, enquanto que o livro de Salmos, mesmo sendo um devocionário tão íntimo, o pessoal Deus sequer uma única vez foi assim chamado. O débito que temos para com Jesus por esta doutrina de Deus é imenso, sendo justo que nós tenhamos um pouco em sua aplicação, para formarmos dela uma ideia exata. Não somente os judeus e os homens daquela geração, lição de valores pelo ensino sobre Deus, mas todas as gerações, desde aquela até a nossa. Devemos duas coisas a Jesus, ambas de grande preço. A primeira é a forte certeza de que Deus existe, e a segunda é a certeza de que Deus é o nosso Pai. Muitos povos, em todos os tempos e lugares, têm dito vagas e incertas ideias a respeito de Deus, mesmo os eruditos. Os homens mais instruídos e mais sábios que têm tido grandes dúvidas sobre a sua existência, penoso equívoco sobre o seu caráter, difundindo lamentável erro estranho doutrina acerca de sua pessoa, em que se fundamenta, pois a certeza que temos de Deus e do seu caráter.
A resposta é um só. Em Jesus, em seus ensinos. Hoje, como no passado, ainda são válidas as palavras do apóstolo João que disse: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Por essa revelação podemos dizer que é extraordinário o ensino do Senhor Jesus, porque somente Ele possui em seu íntimo o perfeito conhecimento de Deus e, sobretudo, o conhecimento único de Deus como Pai. Portanto, em Jesus está a autoridade não só de comunicar, mas também de conferir esses dons dos homens. O conhecimento de Deus como Pai foi essencial nos ensinos de Jesus. O Salmo expressa a fé e a devoção do Antigo Testamento, onde o rei é um título característico de Deus. Alguns exemplos: meu rei, Deus meu, Rei da glória, o Senhor se assenta como rei para sempre. A doutrina da paternidade de Deus é especialmente fundamento de todo o ensino do Senhor Jesus sobre a graça e a redenção dos pecados. Se Deus é rei, concluímos que nos julgará. Se é um rei justo, concluímos que nos julgará e recompensará com justiça. Mas se é o Pai, então sabemos que procurará o seu filho perdido até achá-lo. E quando o filho vier ao seu encontro, clamando: Pai, pequei contra ti, será recebido carinhosamente, conforme alinha a mensagem da parábola do filho pródigo, de qual tem dito com razão que tem exercido mais influência sobre a humanidade do que todas as filosofias. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, sou o Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa palavra se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 26. Mas não tenham medo daqueles que ameaçam vocês, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada. Os golpes secretos deles se tornarão informação pública. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, meu Pai, estão necessitadas, precisando do Senhor. Pai, abençoa cada uma delas, meu Pai, abençoando, renovando, restaurando essas vidas, Senhor. Pai, é o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.